Louvado seja teu nome, Jesus, para sempre seja louvado. Que a tua luz, a tua doce e suave paz permaneça conosco sempre. Agradecemos a Deus nesse momento por estarmos utilizando a palavra. E vamos ao bom dia espiritual com o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos concluindo o capítulo 2 da primeira parte. Vamos ver a pergunta de número 34, que o Sr. Allan Kardec fez aos espíritos superiores. As moléculas possuem uma forma determinada? Resposta: sem dúvida. As moléculas possuem uma forma, entretanto, essa forma não pode ser percebida pelos homens. Os espíritos têm a condição perfeita de detectar essa forma, tal como eles conhecem os nossos pensamentos, sabem de todos os nossos pensamentos, antes das nossas ações. Essa forma é constante ou variável? Resposta: é constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são somente aglomerações das moléculas primitivas. O que o homem chama de molécula ainda está longe da molécula elementar. Esclarecimentos. A expressão molécula elementar pode ser entendida aqui como sendo o átomo. A palavra átomo, na época de Kardec, não era tão difundida como hoje. A expressão moléculas secundárias pode ser entendida como sendo uma aglomeração de partículas. Ainda. Em 1857, quando o Livro dos Espíritos foi publicado, prevalecia a tese de que o átomo era indivisível. Hoje, a partícula última da matéria. Em 1897, 40 anos após a sua publicação, descobriu-se o elétron, que é uma partícula elementar do átomo. Assim, a resposta dada pelos espíritos, o que os homens chamam de molécula, ainda está longe da molécula elementar. Já deixava antever que o átomo não era uno, mas um complexo de partículas subatômicas que se estruturavam em número e modos diferentes, conforme cada elemento químico, os quais se combinam para dar origem às inúmeras substâncias existentes no universo. Exato. Hoje, todos nós já sabemos que o átomo existe suas divisões, não é? Elétron, prótons e nêutrons. E tem a parte da eletrosfera, onde os elétrons têm sua trajetória. E ainda existem estudos mais avançados, que nós não vamos aqui estudar. Estudos avançados feitos por físicos e que está aos cuidados da física. Então vamos agora tratarmos de um outro assunto para concluir esse capítulo. É o espaço universal. Pergunta 35. O Sr. Allan Kardec perguntou aos espíritos o seguinte: o espaço universal
é infinito ou limitado? Resposta: é infinito. Se fosse limitado, o que haveria além dos seus limites? Repetindo: é infinito. Se fosse limitado, o que haveria além dos seus limites? Eu bem sei que isso confunde a razão, mas a própria razão diz que não pode ser de outro modo. O espaço universal infinito dá uma ideia do que seja o infinito, quando aplicado a todas as coisas. Entretanto, não será na Terra que os homens poderão compreendê-lo. Ou seja, haverá condições, mais detalhes do mundo espiritual, a nível da ciência espírita no mundo espiritual. Ainda os comentários. Supondo-se o limite ao espaço, qualquer que seja a distância que o pensamento para atingir, a razão diz que além desse limite existe alguma coisa. E assim sucessivamente, até o infinito. Mesmo que essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria o espaço. Assim concluímos a primeira parte, segundo capítulo do livro, com o espaço universal. E vamos dar continuidade, com a permissão de Deus, amanhã, o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Vejam que gradativamente nós estamos penetrando cada vez mais em algo relacionado ao campo espiritual. E vamos ver nas outras questões muito relacionado ao espírito propriamente dito e as nossas condições morais da alma e condições morais dos espíritos. Agradecemos a Deus, assim, essa oportunidade, e que as energias benéficas, salutares, curadoras de Jesus continue nos envolvendo sempre, envolvendo todo o planeta Terra, principalmente aqueles que se encontram em desespero, por motivo de sobrevivência material e até por motivos de doença. Principalmente aqueles também que estão nos flagelos, nas migrações e imigrações, aqueles que se encontram nos hospitais. Sejam profissionais na área de saúde, profissionais da área de administração do hospital, de apoio logístico, e os assistidos, aqueles que estão doentes. E vamos rogar a Deus que tenhamos um excelente dia de paz, saúde, harmonia. Muito obrigado pela atenção.